e parabenizar todas as mamães e a minha esposa também. Quero parabenizá-la por ser a mãe de duas pérolas, de dois tesouros. Eu posso dizer, sem um pingo de dúvida, que Deus concedeu-me deste relacionamento. Que o Senhor possa abençoar todas as mamães, estas guerreiras que têm os seus sonhos, vão em busca dos seus sonhos e nunca desistem dos seus sonhos. Sabe por quê? Porque Deus faz com que este sonho permaneça de pé e só de nada irá abalar os teus sonhos. E Deus vos ajudará a concretizar todos os teus sonhos. Caminhando, e um homem para
convidar todos os filhos, os homens, para nós dar uma saudação de um dia especial como esse, Dia das Mães. Uma salva de palmas para todas as mães nesse dia de hoje. Vamos então? 1, 2, 3. Receba todas as homenagens desta igreja e que Deus continue vos abençoando cada dia mais. Eu quero passar a palavra para o nosso pastor Daniel Mota, que vai ministrar aos nossos corações. Comigo um privilégio grande poder retornar a esta casa, junto nós recebermos de Deus, como já recebemos esta manhã. Quero parabenizar o pastor pela iniciativa, pelo trabalho, o pastor Paulo, toda a igreja, todos os obreiros, a dupla que já louvou o Senhor, que Deus continue nos abençoando. O pastor também já falou da palavra do Senhor, Deus continue abençoando poderosamente. Eu tenho certeza que Deus nos reuniu para algo grande nesta manhã. E nós estamos em culto de adoração. O culto tem duas etapas no culto. E nós sabemos que a primeira parte, vou dizer duas partes do culto. A primeira parte do culto é você mandando para Deus aquilo que é de Deus, sua adoração, você mandando para o céu. E a segunda parte do culto é os céus mandando para a igreja. Nós temos a primeira parte, é você entregando para Deus. Se você esquecer do hino que você cantou, não haverá nenhum problema nisso, porque você já entregou para quem é de direito. Mas se você esquecer da palavra que você ouviu, você vai ter um problema muito sério, porque a palavra foi Ele que lhe deu. Verdade. Então o louvor você oferece para Ele e a palavra Ele traz até você. Nós louvamos ao Senhor esta manhã porque já recebemos da parte do Senhor uma porção da sua palavra e ainda temos uma outra porção da sua palavra para ouvir nesta manhã. A Bíblia fala de 3 bem-aventuranças. Bem-aventurado aquele que ouve, e bem-aventurado aquele que lê, bem-aventurado aquele que guarda. Pois nós sabemos que os nossos ouvidos, eles sentem paladar, porque o ouvido, a alma é alimentada pelo ouvido, e o corpo é alimentado pela boca. Quando você alimenta o seu corpo, você manda o alimento pela boca. Pois diz a Bíblia que os meus ouvidos provaram a sua palavra, como a minha língua prova o paladar. Então nós sabemos que o ouvido, ele alimenta a alma. Pois Tiago diz que nós não podemos ser apenas um ouvinte, mas um praticante da palavra. Então fica aí uma responsabilidade muito grande, porque nós somos não só ouvinte, mas temos que ser também praticante da mesma. E esta manhã foi escolhido um tema para ser trabalhado nesta casa, e nós já ouvimos uma porção sobre santidade, e Deus disse para Josué passou para o povo: santificai-vos hoje, e amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Nós sabemos que a santificação é um dever do crente. Santificar é mesmo que separar, está separado. Por isso, quando a palavra igreja vem uma palavra eclesia ou eclésia, que quer dizer tirado de dentro para fora, tirado de dentro do mundo para fora do mundo. Nós somos um povo diferente. Salomão, ao declarar sobre o seu amor para a sua esposa Sunamita, ele diz que ela era um jardim fechado.
Diz: és tu um jardim fechado, ó amada minha. Falou da sua pureza. A igreja é um jardim fechado. A igreja está no mundo, mas o mundo não está na igreja. A igreja é como um navio no meio do mar. O navio está no meio do mar, mas o mar não pode entrar para dentro do navio. Se o mar entrar dentro do navio, o navio afundará. Então a igreja está dentro do mundo, mas o mundo não pode entrar dentro da igreja. É como a arca de Noé no dilúvio. Ela estava dentro do dilúvio, dentro das águas, que cobriu todos os altos das montanhas, mas as águas não entrou nela, porque a ordem de Deus para Noé era petuma arca, por dentro e por fora. Por que Deus mandou petumar? Porque a água não pode invadir a arca. Se a água invadir a arca vai afundar. Tem muita igreja afundando porque o mundo já invadiu ela. O pecado já entrou dentro dela. Igreja que parece ser viva, como Jesus disse, tem nome de que vive, mas está morta. Isso é muito triste, porque é uma aparência. A igreja não vive de aparência. A igreja não parece que está viva. A igreja ela precisa estar viva. A igreja ela precisa estar de farol aceso. A igreja precisa estar com lamparina acesa. E para isso precisa de óleo do Espírito Santo, para manter a sua lamparina acesa. Jesus disse: vós sois a luz do mundo e o sal da terra. Isso é a igreja do Senhor Jesus. E dentro da palavra que Deus falou para Josué, e Josué falou para o povo: santificai-vos. Hoje nós vamos continuar falando um pouco mais sobre santificação. É impossível mantermos uma vida de santidade sem mantermos uma vida de comunhão com Deus. É impossível. É impossível. Assim como é impossível ver hora no relógio que não está com ponteiro, é impossível ver alguma coisa em uma igreja que não está com o Espírito Santo. O Espírito Santo é Ele que mantém a nossa vida de santidade. Até então, quando Deus deu o Espírito Santo à igreja, o Espírito Santo foi dado para nos falar de santidade e falar de Cristo. Eu só tenho prazer no céu, só é possível ter prazer e acreditar naquilo que canto por causa do Espírito Santo. Primeira razão, eu estou pregando que vou para um lugar que eu nunca fui. Eu preciso de fé. Segunda razão, eu estou amando Jesus que os meus olhos ainda não viram. E a prova disso que Deus falou para Tomé: bem-aventurado quem não viu e creu. Eu estou apaixonado por Jesus, amando Jesus que eu nunca vi. Você já viu uma noiva, uma mulher, uma moça, amar um rapaz que ela nunca viu? É impossível. A moça amar um rapaz que ela nunca viu. É impossível o rapaz amar uma moça que ele nunca viu. E como é possível amar um Jesus que eu nunca vi? Só é possível, primeiro, o Espírito Santo e a noiva tem um diálogo. O Espírito Santo já colocou dentro do coração da noiva esse amor pelo noivo. Como que eu posso ter saudade de um lugar que eu nunca fui? Também temos uma razão: é que quem habita em mim veio de lá. Então, se ele habita em mim, ele veio de lá, então eu posso acreditar que lá é bom. Porque o Espírito Santo é que me enche, é Ele que faz eu acreditar naquilo que canto, é Ele que me faz ser santo. E a santidade plena, porque nós não somos plenos, nós somos adoção. Somos adoção. Pleno, santo, somente Jesus. Jesus é pleno, é a própria santidade. Por que nós somos adoção? Somos aleios, somos carentes, somos santificados por Ele.
Existe uma palavra que a gente estuda numa teologia chamada cristificação. A palavra cristificar quer dizer atar com óleo, quer dizer ungir. Então eu estou cristificado. O que quer dizer eu estar cristificado? É como se pegar um óleo e derramar em uma folha de azeite, ou melhor, derramar o azeite na folha de papel, e você tentar separar o azeite da folha de papel, separar o papel do azeite. É impossível. É impossível você separar uma coisa da outra. Você não separa o azeite do papel e nem o papel do azeite. Por quê? Porque está misturado. É como tentar separar uma água do vinho quando você se mistura. Isso é cristificar. Por isso Paulo diz: a vida que agora vivo, já não vivo eu, é Cristo que vive em mim. É porque ele estava cristificado. Quando ele estava cristificado, ele está dizendo assim: eu estou nele, ele está em mim, eu estou nele, ele está em mim, eu estou nele, ele está em mim, eu estou nele, ele está em mim. Cristificou. Então isso é impossível separar do outro, porque nós fomos santificados em Cristo, nós fomos atados em Cristo. É impossível separar ambos. Amém? Isso é santificação. Existe uma palavra santificação, que a gente fala tanto dessa santificação, e também nós falamos de regeneração. Regeneração e santificação. Nós vamos falar um pouco sobre isso. Primeiro, a justificação. Vamos falar também um pouco sobre isso. O que é justificar? Nós somos justificados quando nós fomos comprados, certo? Quando você foi comprado, você foi justificado. Por isso que Paulo diz assim lá em Coríntios, capítulo de número 5, lá em 2 Coríntios, lá no versículo 19 em diante, ele diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando o pecado do homem. Não imputar quer dizer pôr em conta dele, quer dizer pôr na conta de alguém. Então ele está dizendo: ele não pôs na minha conta o que eu devia. Isso é justificar. Eu justifiquei ele, eu paguei o preço dele, eu paguei a conta dele, eu não quero mais que ele pague mais nada, e ele não deve mais nada. Foi por isso que Jesus disse na cruz: está consumado. A palavra consumado quer dizer que toda a dívida, ninguém deve mais nada. Por isso Paulo diz assim em Romanos capítulo 8, que nós não temos mais nenhuma condenação, porque nenhuma condenação há mais para os que estão em Cristo Jesus, porque a tua dívida foi paga. Por isso que Paulo diz que ele pegou a cédula, que é uma nota promissória, e a cravou na cruz. A palavra, essa cédula aqui, é o mesmo que você dizer nota promissória, onde estava a dívida, onde estava a conta. Ele pegou a conta e falou assim: me dá aqui, você não vai dever, porque você não tem condições de pagar. Ele foi lá na cruz e cravou-a na cruz, e não há mais condenação. Isso é justificação. Isso é justificado. Agora, depois de justificado, vem a santificação. O que é santificação? Eu disse que nós somos adoçando, é um processo. Por isso a Bíblia diz até que chegamos à estatura de varão perfeito, o qual não chegamos ainda. Então esse processo de santificação, a justificação é Deus me tirar da lama, e a santificação é Deus tirar a lama de mim. Aleluia. A justificação, ele me arranca de dentro da poça de lama, e na santificação ele vai arrancando a lama, vai arrancando o pecado, vai arrancando a mentira, vai arrancando tudo que não serve para eu viver uma vida de santificação. Por isso a Bíblia: santificai-vos em Cristo. A santificação é um processo, é hoje, é amanhã, é depois, é todos os dias. Você precisa estar se santificando, sendo uma vez justificado, uma vez comprado, uma vez redimido. Você já foi comprado, você já foi redimido, mas Deus vai tirando de você tudo que não serve, tudo que não presta. Lembra do povo de Israel na caminhada pelo caminho do deserto? Deus tirou do Egito, e agora o processo é tirar o Egito do povo. Deus quer tirar o Egito do povo.
Tirar o Egito do povo é santificação. E a Bíblia diz que sem a qual ninguém verá o Senhor. Por isso, Hebreus, eu gostaria de ler o seu capítulo de número 10. Eu já aprendi nessa manhã e já recebi, e tenho certeza que você ainda está recebendo, nós estamos recebendo. A mensagem é uma espada de dois gumes, que corta de um lado para o outro. E Hebreus, capítulo de número 10, versículo de número 19, está escrito assim: tendo, pois, irmão, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. É impossível se não for pelo sangue. Pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo verbo ser pela sua carne. Tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, chegamos com um verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo o coração purificado de quê? Da má consciência, e o corpo lavado com quê? Com água limpa. Ele diz: retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Então nós temos a ousadia de entrarmos no lugar que somente o sacerdote no Antigo Testamento podia entrar. E o sacerdote entrava no lugar santíssimo uma vez por ano. E nós sabemos sobre isso. Nós sabemos que o tabernáculo tinha pelo menos 6 peças. Se formos contarmos o propiciatório, que é a tampa da arca, como uma peça exclusiva também, nós vamos dizer que tinha 7 peças. Mas vamos colocar como 6. As 2 primeiras peças nós tínhamos no pátio. Diga comigo, no pátio. Tinha 2 peças. Você não vai esquecer. Diga comigo, dentro do santo. Tinha 3 peças. E diga, no Santíssimo tinha uma peça. Então vamos pegar esses objetos que havia dentro do tabernáculo. Primeiro, nós tínhamos 2 peças no pátio, que é chamado altar do holocausto. A segunda é chamada bacia, que é uma bacia onde se lavava as mãos. Então nós temos, primeira, nós falamos de Calvário. Altar do holocausto é o mesmo que o Calvário. Depois nós temos a pia com água, nós somos lavados com água. Na pia nós somos lavados. No Calvário nós somos comprados. Então nós temos o primeiro passo. No Calvário nós fomos comprados, nós fomos redimidos. Na pia nós somos batizados. Entramos para dentro do santo, pastor. Nós temos dentro do santo a mesa dos pães ázimos. Nós temos lá dentro também chamado candelabro, e temos lá dentro outro altar chamado altar de incenso. Então, no altar do holocausto nós somos salvos, na pia nós fomos batizados, na mesa nós vamos cear, no candelabro nós somos cheios do Espírito Santo, e no altar do incenso as nossas orações sobem até a presença de Deus. Mas aí nós temos uma outra peça chamada a arca, aonde fica a glória de Deus. Lá na arca nós somos cheios do Espírito Santo. O irmão falou aqui esta manhã sobre o templo do Espírito Santo, e dividiu-se em 3: Espírito, a alma e o corpo. A alma, espírito e corpo. Dividia-se em 3. O tabernáculo dividia-se em 3. Toda a doutrina da teologia sistemática é tridimensional. Se nós formos dividir, vai dividir só em 3. Se nós formos dividir, por exemplo, o céu, nós temos o céu, depois nós temos regiões celestes, e depois nós temos terra. Dividiu-se em 3. Se nós dividirmos, por exemplo, o tabernáculo, vamos dividir em 3: o pátio, o santo, o santíssimo. Aí vem dividido-se o homem, também se divide-se em 3. O homem é dividido: espírito, alma e corpo. Nós sabemos que no tabernáculo, nós sabemos que o lugar do pátio já é o lugar do santíssimo, é o lugar santo. No lugar
Então, onde também ficava a mesa também é santo. E nós temos um lugar santíssimo chamado o lugar onde ficava a arca. O homem, por se dividir em 3 partes, está santificado o espírito, a alma e o corpo. Então, desse homem que é santificado espírito, alma e corpo, não pode sair coisa suja, porque a Bíblia diz que de uma fonte não pode jorrar 2 tipos de água. Então, o homem é santificado, separado exclusivamente para uso do Senhor. E para que? Isso é para acontecer culto. Não tem como ter culto se não tiver em santificação. Culto, irmãos, não se resume em 2 horas. Culto não se resume nesse período que aqui estamos. Culto não é só ouvir hinos. Culto é oferecer a Deus aquilo que é de Deus. Mas antes de se oferecer um culto, precisa reverenciar o dono do culto. Lembra que quando Caim ofereceu sacrifício para Deus e Abel, Deus rejeita com pessoas que podem estar na igreja, cultuando, ouvindo a culto, pelo menos há 10 anos, e na soma total desses 10 anos, Deus pode ter recebido apenas 3 cultos desta pessoa. Isso é muito sério. Se a pessoa você vir na igreja há 10 anos, e somente 3 cultos. Por que, pastor? Porque culto, se não tiver reverência, Deus não recebe. Então Deus rejeitou um ofertante? Não, Deus não rejeita o ofertante. Deus rejeita a oferta de qualquer jeito. Guarda teus pés quando entrares na casa de Deus. Inclina-te mais a ouvir do que oferecer sacrifício de dor. Então a coisa de negócio de cultuar é muito sério. Deus não rejeita Caim, Deus rejeita a oferta. Muitas das vezes a gente pensa que Deus rejeitou alguém. Deus não rejeita o homem. Deus dá oportunidade para o homem. Das 7 igrejas da Ásia, nós temos 4 igrejas que Deus tinha algo a favor dela e algo contra. 2 desta igreja, Deus apurou ela 100%. A igreja de Esmirna e a igreja de Filadélfia. Dessas 6 igrejas, sobra uma que Deus não tinha nada a aproveitar dela. Mas mesmo assim, Deus não rejeitou ela. Deus falou assim: eu vou ficar bem ali na porta. Eu vou bater. Se alguém ouvir a minha voz, eu vou entrar e eu vou cear com ele. Ele vai cear com ele. Deus não rejeita você. Deus não rejeita seu culto. Não rejeita não. Deus só rejeita quando você não faz reverência a Ele. Aí o culto fica rejeitado. E o que eu faço, pastor? Repara a casa, repara o altar. Aí Deus vai dizer para a igreja de se alguém ouvir minha voz, Deus quer que ouçamos a sua voz. Deus quer que reverenciamos sua voz. E a voz de Deus é bênção, tranquilidade, paz, segurança para quem está em comunhão. Para quem perde comunhão, a voz vira pesadelo. Lembra de Adão? Adão tinha um culto. Adão tinha uma adoração. Deus colocou ele num habitat e diz: aqui Adão, nós vamos nos encontrar todos os dias. Na virada do dia eu vou vir cá e a gente vai ter um diálogo. Adão dialogava com Deus. Adão conversava com Deus. Adão tinha uma conversa estreita com Deus. Teve um dia e não foi assim. Teve um dia que Deus veio visitar e ele correu, se escondeu. Mas por que ele se escondeu? A voz não era boa, o diálogo não era bom, a comunhão não era boa, eles não conversavam todos os dias. E por que agora ele está escondido? Porque o pecado, ele te mostra isca de prazer, esconde a própria morte. O pecado te oferece céu, te paga com o inferno. O pecado te oferece alegria, te paga com tristeza. O pecado te deixa sequelas terríveis. Foi isso que aconteceu com Adão. Ele não estava em condição. A Bíblia diz que no dia que ele comesse, a visão
iria se abrir, mas ele não enxergava. Deus está falando da visão da alma. Deus está falando de outra visão, aonde nós temos duas visões aqui nesta manhã. Nós temos a física, eu posso ver você, eu posso te contemplar, mas temos a espiritual, aonde nós estamos enxergando coisas espirituais. E quando a visão dele abriu, ele descobriu que ele estava nu. Como que ele descobre? Porque abriu-se uma visão do entendimento. Adão, ele não conhecia bem e mal. Não. Ou melhor, ele não conhecia o mal, ele só conhecia o bem. O que aconteceu com ele quando a visão abriu? Ele passou a conhecer o mal. Só que tem uma diferença de Deus para Adão. Deus conhece o mal por eficiência, e Adão passa a conhecer o mal por deficiência. A eficiência de Deus saiu dele. Agora ele passa a conhecer por deficiência. O que é isso? Ele começa a enxergar o mal e saber que o mal pode me prejudicar. Deus conhece o mal, porém não é atingido pelo mal, porque Deus é plenamente santo. Deus não é santificado, Deus é santo, Ele é a própria santidade. O santificado é você. Você depende dele para ser santo, você depende dele para ser puro, você depende dele para ser crente, você depende dele para ir para o céu, você depende dele para se alegrar, você depende dele para estar aqui. Quem te mostrou que estava? Deus abriu mão de Adão? Não. Adão tinha feito uma roupa provisória e Deus vai e faz outra para ele. Ele fez de folha. Deus fez do sacrifício do animal, já dizendo: eu não vou deixar você nu. Essa aqui é provisória, é até chegar no Calvário. Essa aqui é provisória, é até chegar no Calvário. E quando chegamos no Calvário, nós fomos comprados por Ele, revestidos por Ele, e nós não estamos mais nus. Então o que eu quero dizer com isso? Ele tinha um culto, uma adoração verdadeira, mas se o pecado entrar, atrapalha seu culto. Tem gente que está na igreja, está cultuando, mas não esqueceu ainda do celular. Tem gente que sai do culto, vai para casa, quando chega em casa, ele passa a mão no celular. Ele passou 2 horas no culto e vai passar 6 horas no celular. 6 horas mandando mensagem, 6 horas recebendo mensagem, 6 horas no TikTok. E quando chega na igreja não é tocado de jeito nenhum. Isso é um perigo. Quando você deixa alguma coisa roubar de você a sua santidade. Se tem uma coisa que está roubando muito crente hoje, é entretenimento. Os crentes antigamente não tinha nada, rádio de pilha, até para assistir, ou melhor, para ouvir uma pregação, ele tinha que ficar dando volta dentro de casa para procurar a posição da antena, e de repente aquele negócio saía do ar e ficava de novo, só caixinha no ouvido. Era assim, mas era mais crente, era mais fiel, era mais sincero. Ele queria ouvir. Hoje, a facilidade para pecar é grande, porque o entretenimento, ele tem tudo em sua mão. Ele tem a hora que ele quiser, ele tem aqui, o que ele quiser, pastor, está aqui. Só que você não pode esquecer, isso aqui é árvore de 2 frutos. Isso aqui é do bem, isso aqui é do mal. Tira da sua vida o que pode tirar a sua vida de Deus. Tira de você o que pode tirar você de Deus. Arranca de você o que pode arrancar você de Deus. Você precisa ter discernimento, porque Paulo disse: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. O crente tem que saber o que faz parte da sua vida e o que não faz parte da sua vida. Por isso Romanos capítulo 12 diz: não vos conformeis com esse momento, é o seu mundo. Quando ele fala com este mundo, é o mundo que você está vivendo, é o presente, é o agora. Tanto serviu para lá no passado, como serve para o hoje, o presente e agora. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja boa, agradável, perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus é boa,
igual, é ser igual. Forma. A mesma forma que faz lá no mundo não é a mesma que faz na igreja. Não. Você não imita a Ivete Sangalo. Você não é imitador de Neymar. Você é imitador de Cristo. Quem é imitador de Cristo está em outra forma. A forma da igreja é diferente. Eu vou olhar para você e não tem como você negar. Porque se Cristo vive em você, eu vou ver Cristo. Lembra de Pedro? Na fogueira, esquentando fogo, a moça passa, é ele, é de um deles, parece com ele, é igual a ele. Não tem como. A vida de santidade te mostra que você é diferente. Pedro vai negar, mas nega sabendo que ele era parecido com ele, que ele era igual a ele, que ele falava igual a ele. Deixa eu falar uma coisa para você. Você pode ir para a faculdade, pode até enrolar a saia para ela ficar mais curta, mas você tem que parecer com ele. Você é igual a ele. Não adianta esconder, que alguém vai dizer: eu te vi cantando lá, eu te vi adorando lá, eu te vi. A tua fala é diferente, você tem um linguajar diferente, você pode até querer fazer igual, mas a santidade está e você precisa mantê-la. Por que nós estamos vivendo uns dias difíceis? Porque nós estamos vivendo uns dias em que as pessoas querem servir, mas não querem renunciar. As pessoas querem ir para os céus sem perder o prazer do mundo. As pessoas não querem ir para o inferno, mas também não querem abandonar o pecado. Não tem como você ir para o céu se você não levar uma vida de santidade. Aleluia! Uma vida de santidade não é vida de pessoa querer ser melhor do que a outra. Não. Você não é melhor do que ninguém. Você foi comprado na mesma quitanda que o outro. Você está na mesma situação do outro. Você não está aqui por mérito. Você não é melhor do que eu. E eu não sou melhor do que você. Você não está. Você tem duas coisas que fazem você estar aqui: graça e misericórdia. Essas duas coisas é tão profunda que, primeiro, a misericórdia é a causa de você não ser consumido. A graça é um favor que você não merecia. Então você vai juntar os dois. A misericórdia pega você e tira de um lugar que você deveria ir, e a graça te pega e coloca num lugar que você não merecia. A misericórdia me arranca de dentro do inferno e a graça me coloca dentro do céu. Isso é proteção. Você não é santo porque você é melhor do que alguém. Não, longe disso. Porque a santidade, se você agir dessa forma, já deixa de ser santo. A santidade é a separação. E quem é santo é humilde. Não tem santo soberbo. Não. Não existe. É impossível ser santo e soberbo ao mesmo tempo. Não tem como ser santo se não for humilde. Para entender que para morar no céu somos dependentes da graça dele e do poder dele. Então, dito isso, o que está atrapalhando, não estou falando só de juventude, não, tem que crente velho caindo por causa disso aqui. Que tem de obreiros caídos por causa disso aqui. Que a gente ouve, às vezes a nossa mensagem é muito em torno de mocidade, porque a gente acha que mocidade é fraca e não é. A Bíblia diz que jovem já sou forte. Daniel foi para a Babilônia com 15 anos de idade e chegou lá e falou assim: eu não vou comer nessa mesa. E não comeu. José foi para o Egito, 17 anos. Chegou lá, não fico com a mulher de Potifar, e não ficou. Foi preso, mas não negou. Foi humilhado, mas conservou a sua vida de santificação e honra. Então, o perigo que nós estamos vivendo
prática ainda, eu falo assim, pecado já fora. Tenho domínio sobre ele, domine ele. Então eu preciso dominar. Uma das coisas que, quando eu estou lendo o livro de Josué, Deus deu ordem que quando o povo entrasse, não pegasse nada de lá, e a prata e o ouro eram oferecidos para Deus, e Acã foi lá e pegou uma capa babilônica, pegou uma cunha de ouro, pegou pratas e escondeu. O que isso quer dizer, pastor, de santificação? Deus tinha dado ordem para não mexer. Quando você quebra a santificação, é quando você quebra princípio, você quebra mandamento. Quando você quebra mandamento, você deixa de ser santo. Só é possível ser santo se estiver ouvindo o mandamento. Se vós estiveres em mim, minha palavra estiver em vós. Só é possível manter uma vida de santidade quando você mantém uma vida dentro dos princípios de Deus. Então o que Acã faz? Ele quebra princípio. Por ele quebrar princípio, ele morre. E o pecado mata mesmo. Mas por que eu estou citando aqui Acã? Porque Acã viu o mar vermelho abrir. Acã, ele viu os milagres acontecerem. Ele viu a rocha da água. Não adianta você vir para o culto e ver Deus batizado com o Espírito Santo. Não adianta você vir para o culto e tomar a ceia, se você não tiver a santificação. A santificação é o único meio que nós vamos ver Deus. Seguir a paz com todo e a santificação, e sem a qual ninguém verá o Senhor. O que você faz para ver Deus? Santificação, separação. Essa separação é para que você fique cada vez mais parecido com Jesus e cada vez mais distante do mundo. Então isso é santificação. E ele, quando diz, tem um pois ousadia para entrarmos pelo santo e o caminho, isso é pelo véu, Jesus já fez toda a obra que precisava ser feita. Só que a salvação não depende só de Jesus agora, depende agora de você. A sua justificação só dependeu dele, mas a santificação é um processo seu. A santificação é um processo do Espírito Santo, mas vai depender de mim. Quando Jesus disse, aquele que quer vir após mim, nega a si mesmo, toma a tua cruz e siga-me. Segue-me. Seguir a Ele é o quê? O que é seguir Jesus? Para você, primeiro que nós somos discípulos. Discípulo é diferente de aluno. O discípulo, ele faz igual o mestre. O discípulo anda igual o mestre. O discípulo fala igual o mestre. O discípulo, aonde ele estiver, ele é parecido com o mestre. Isso é a diferença que tem de um discípulo para um aluno. O aluno, ele vai para a faculdade, ele faz se quiser. O aluno sim. O aluno às vezes faz o dever de casa se quiser. Se ele passar na prova, se ele quiser. Mas porém, o discípulo não. O discípulo, ele vai ser professor também. Ele vai ser mestre também, porque o discípulo vai fazer igual, ele não vai deixar de fazer. Por isso você precisa fazer da mesma forma que Jesus. Você sente? É a igreja que Jesus tem na terra que é diferente, uma igreja santificada, uma igreja separada exclusivamente para o uso do Senhor. Então, a única forma de mantermos em santificação é fugirmos do pecado. E não é fácil, porque tem gente que pensa que pecado grande é pecado de adultério, pastor, é de roubar. Não, tem crente aí, irmão, mentindo. Quer ver um crente mentir fácil? Ele entra numa loja, ele vai dentro de uma loja e fala assim, eu gostei disso aqui, separa para mim. Você separa isso aqui também para mim? Eu vou ali e volto. É mentiroso. Se eu falasse sim e não, o que passar disso é de procedência maligna. Quer ver o que mentir fácil? Meu filho, mamãe vai dormir, e se alguém chegar aí, diga que não estou. Crente sério? Que santificação é essa? Primeiro você está quebrando o princípio, ensinando seu filho a mentir. Você está ensinando seu filho a mentir, dizendo, diga que eu não estou. Pode falar
contar para ninguém. Quer dizer, ensinei o filho a mentir. Você quer ver outro crente mentir? Leva a vida toda no celular, depois chega no culto, vai cantar aí no 5 da harpa cristã. Mente cantando, mente com a harpa aberta. Para Deus consagro, em Cristo vivo altar, oh desce fogo santo. Santificação, dia todo, mexendo no celular, não ora, não jejum. Quando chega a noite, vai cantar mentindo. Mente cantando. Quer ver mentir? Mente lendo a Bíblia. Acabamos e com suave é que os irmãos vivem em união. Ela fala para o irmão. Mente lendo a Bíblia. Nós precisamos rever a nossa situação. Se verdadeiramente estamos em santidade. Se verdadeiramente estamos buscando a santidade do Senhor para a nossa vida. Porque é fácil o pastor chegar e falar assim: olha para o irmão que está do teu lado e assim, eu te amo no amor de Jesus. Não é fácil você fazer isso, irmão. Você vai caçar a pessoa que você mais gosta, você vai do lado dele. Você não senta do lado de quem você está do lado dele. Você não senta do lado de quem te ofereceu. Você não senta do lado daquele que falou de você. Você só senta do lado de quem fala bem, de quem você gosta. É fácil, eu te amo no amor de Jesus. Mas o crente precisa ter comunhão, pois ele diz: compõe com suave é que os irmãos vivem em união. É como óleo precioso que desce a baba de Arão, que desce a hora do seu vestido. Isso é o Espírito Santo. O Espírito Santo só habita na igreja que ela está em comunhão plena, que ela está em santidade, em santificação. Meu Deus. O mundo está podre. A igreja é pura. Verdade. Alguém chega para mim e diz: pastor, a igreja não é mais a mesma. Eu quero saber de qual igreja você está falando. Eu quero saber de qual tipo de igreja. Se você está falando da visível ou da invisível. Se está falando daquela que tem cor, que tem CGC, ou está falando daquela que é sem mácula, que é pura, que é santa, que é agradável. É dessa? Essa não mudou não. Essa ainda é a mesma. E dessa Jesus vai tirar um povo lavado e remido. Pastor, quem vai morar no céu? Que ele quer limpo de mão e puro de coração, que não entrega a sua vida à vaidade, à soberba dessa vida. Esse entrará no santuário do Senhor. E desse povo Deus vai tirar um povo. Uma igreja Deus vai tirar um povo. Não é todo mundo vai ser. E tem uma coisa: pastor que não pode ficar mesmo. Se pastor ficar, ai, ai, ai. Você imaginou um pastor que ficou num arrebatamento? Imagina aí comigo. Um pastor que ficou num arrebatamento. Aí ficou mais uns 50 crentes. Tudo de pau na porta da casa dele para dar um couro nele. Chega aí, pastor. Porque o Senhor não ensinou verdade para nós. Vem cá. Meu Deus, tem misericórdia. Arrebatamento da igreja. Você não tem vergonha não, pastor? Por que o senhor ficou? Diga comigo. Eu quero pregar que Jesus está voltando. Eu quero pregar que Jesus Cristo vai arrebatar a igreja. Mas eu não vou pregar que Jesus arrebatou a igreja. Eu não vou anunciar que Jesus arrebatou a igreja. Eu não vou anunciar que Jesus já veio. Por quê? Porque eu vou estar lá juntamente com ele. Aleluias. Então nós precisamos de ter muito cuidado, porque o pastor, os obreiros, ele precisa ensinar a igreja. E hoje não está acontecendo uma coisa no meio do evangelho hoje, que não se prega quase arrebatamento. Esse tema que colocou aqui já ficou para trás. Quase não se fala em santidade. E não adianta, a igreja tem que falar de santidade. Se nós esquecermos de sermos santos,
ou de falarmos de santidade, nós vamos ficar aqui. Existe um pecado terrível, chamado o pecado de iniquidade. E que é iniquidade? Iniquidade é o pecado quando a minha mente fica cauterizada e eu não consigo mais enxergar pecado por pecado. Eu não consigo mais ver pecado. Aquilo que meus olhos condenavam antigamente, eu disse assim: isso é nada a ver. Isso era ignorância minha. Por que eu ensinei isso? O que tem um crente fazer isso? O que tem um crente no Maracanã? O que tem um crente no cinema? O que tem um crente assistir um filme em tal lugar? O que tem? Isso não tem nada a ver. Não tem nada a ver. É o que vai deixar muito crente aqui para ver. E nós precisamos ter cuidado com isso. Porque naquele grande dia, muitos que ficarem aqui vão lembrar que a igreja ensinou a verdade, que a igreja pregou a verdade. Então nós temos que ter muito cuidado para não ficarmos aqui e naquele grande dia. Repita comigo agora, jovens, adolescentes, toda a igreja. De repente, de madrugada, acontece que você acorda, aí a jovem tem a mãe crente, 2 horas da manhã, vai lá no quarto, quando olha no quarto, não vê a mãe, volta para a cozinha, procura, não acha, vai no outro quarto, não acha, de repente vai ligar para alguém, vê uma mensagem: alguém viu minha mãe? Alguém viu meu pai? Alguém ouviu meu filho? Meu Deus. E de repente ele vai para o outro, pula para outro contato e dá a mesma pergunta: gente, eu não sei o que aconteceu, mas minha mãe não está em casa. Cai a real. Peraí, o que aconteceu? Será que não foi o arrebatamento? E o que eu faço para isso não acontecer comigo? Mantenha santidade, mantenha obediência, mantenha-se em oração, mantenha em comunhão, porque a pior coisa que vai acontecer é uma pessoa descobrir que o arrebatamento aconteceu e ela não pôde subir. A pior coisa que vai acontecer é alguém sair na rua de madrugada, gritando pela rua, e alguém dizendo: lá em casa está faltando meu pai, lá em casa está faltando meus irmãos. Isso vai ser uma notícia terrível, e para isso não acontecer com você, nesta manhã está sendo colocado um tema aqui: santificai-vos hoje, e amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Há muitas coisas que estão deixando de acontecer na igreja no dia seguinte, é porque o dia outrora não foi consagrado, o dia outrora não foi dedicado. Pessoas que já dedicaram sua vida, acordavam dedicando sua vida, hoje não dedicam mais. Crente que não tem mais força de ler Bíblia. As igrejas estão vivendo o maior pesadelo, depressão, angústia terrível. Os crentes, a igreja estão... A gente fala com os que estão desigrejados, porque desigrejado não é quem falta culto. Desigrejado é quem abandonou a igreja. Tem uma diferença em você não vir o culto e ser desigrejado. Muito grande, muito grande. Desigrejado é a pessoa que diz assim: eu não preciso de pastor, eu não preciso de ensinador, eu não preciso de estar na igreja para ser salvo, eu não preciso de estar na igreja para ser crente, eu não preciso de pregar dízimo, eu não preciso de nada. Isso é desigrejado. Agora, a pessoa que se cansou e não pode vir a um culto, ele não é desigrejado, ele é um membro da igreja. Porém, nós estamos vivendo um período chamado frieza espiritual, que é diferente de desigrejado. A frieza espiritual, os crentes estão ficando mais em casa do que vindo 2 ou 3 vezes por semana em uma igreja para adorar o Criador. As pessoas não têm força de estar mais 2 horas sentado ou 3 horas dentro de um templo adorando a Deus. O louvor não mexe com ele mais. Mas eu sou do tempo que eu fui criado na igreja, em que as irmãs, antes de ir à igreja, ela dava banho nos filhos cantando, adorando e arrumando os filhos, cantando louvor a Deus, e levava os filhos para a igreja cantando louvores a Deus. Nós vivemos num período em que os filhos
hoje. Hoje tem igreja assim, meu filho. Os filhos perderam o ano. O que é isso? Oh, Deus fiel. O que está acontecendo é que os crentes não estão tendo mais ânimo de vir à igreja. Porque eles pegaram um menino de 5 anos de idade e deram o celular para ele. Eles pegaram um menino de 5 anos de idade e quando ele está chorando, segura aqui, meu filho, e bota um desenho para ele ver. Mas essas crianças não têm mais prazer nas coisas de Deus. Enquanto o salmista disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa de Deus. Só tem prazer de estar na casa de Deus quem leva um dia santo, uma vida santa, em comunhão com Deus, terá prazer de estar na igreja. A igreja não pode ser cansativa a ninguém. Quando você tem uma santidade com Deus, você quer mais de Deus. O salmista diz: assim como a corça anseia pelas correntes das águas, assim anela a minha alma por ti, ó Deus. Você quer ver? Tem um rapaz na nossa igreja, ele começou a namorar agora há pouco tempo. A namorada dele mora tão longe, mas ele fica contando a dele o feriado e os finais de semana para ele ver a noiva. Porque quem ama quer estar perto, quem ama quer conversar, quer dialogar. Você ama Jesus? Você ama Jesus? As madrugadas você fala com ele ainda? Você ainda dá um joelho para passar alguns minutos com ele? Você ainda busca essa comunhão com ele? Você ainda busca essa presença com ele? Se amor. Quando você perder isso, quando passar a semana, dias sem orar, porque não é normal um crente passar dias sem orar. Tem crente que não ora, mesmo sabendo que ele vai cantar ou vai pregar, ele não ora. Você sabe o que é um crente ficar sem orar, irmão? É a sua alma ficar sem oxigênio. Se você ficar sem falar com Deus, fica comigo, orar não é fácil. Manda o crente dobrar o joelho agora e ficar aqui até 1 hora de joelho para ver. Isso é fácil? Não é. Tirar 1 hora de joelho não é fácil. É uma luta. Se tiver um relógio por perto, você fica assim: meu Deus, está parado. Parece que não anda. Mas se for para mexer aqui, e não mexe não, é só assim. Meu Deus, já vai dar 4 horas. Agora se for para orar, é ali assim, ó. Essa é a hora, tem uns que faz assim, ó. Tem uns que olha para orar, um pé é no chão e outro já é em cima da cama. É só virar. Senhor, muito obrigado pelo dia que tu me deste. E agora à noite que o Senhor me deu uma noite tranquila, já cai para cima. Não é fácil orar. Diga para o irmão que está do teu lado: não é fácil orar. Diga para ele assim: o que eu faço para gostar de orar? Diga para ele assim: ore até que goste. Glória a Deus. Não é fácil. Mas como manter uma vida de santificação? Quando ele santificar os hoje, ele está dizendo sacrifício. Você sabe o que é sacrifício? Jejuar. Crente tem que jejuar. Quando a luta aperta, não, tem que jejuar antes da luta apertar. Porque talvez a luta vai apertar e você nem vai conseguir jejuar. Talvez vai vir uma aprovação tão grande que você não vai poder ficar sem comer. Talvez vai vir um vento tão forte. Só que tem uma coisa: crente que ora muito, que busca muito, ele não sofre muito. Não, a prova é passageira. Não vai precisar nem de ir no hospital. Mas quando o crente deixa de orar, que ele vai para o CTI, aí ele fica lá 1 dia, 2 dias, 3 dias. Tem crente que fica no CTI 1 ano. Só que 1 ano ele fica orando, 1 ano ele fica buscando. Irmão, não deixe para você ser santo num leito de dor. Seja santo aqui,
seja santo com saúde, buscando a presença de Deus. Santifique sua alma, purifique seus passos, porque Jesus está voltando. Que Deus abençoe o pastor desta igreja. Meus parabéns por esse tema que ele escolheu, que nós já ouvimos muito nesta manhã, para levarmos uma vida de santificação. E a gente venha buscar a santificação de Deus. Santificação é de dentro para fora. O pecado também é de dentro para fora. Mas santifica, busque. Jovem, o segredo para vocês vencer: ora, santifica. Diga não para o pecado, diga não para Satanás e continue adorando e buscando a santidade de Deus. Aleluia. Um homem na Bíblia chamado Eliseu, você viu o que a mulher falou sobre ele? Eu tenho observado, diga comigo, observado. Olha para o mundo atrás de você, observado. Que o homem que passa, não, fala comigo, o homem que passa. Então segura isso aqui, o homem que passa. Não é o homem que ressuscitava morto, não. Ela não enxergou ele como o homem que multiplicava azeite, não. Porque tem gente profetizando em cima do púlpito, mas é igual o urubu, levando comida para Elias. Só é garçom. Não, mas pode, pastor, pode, a comida é santa, a comida é pura. Mas quem está entregando é sujo. O povo é sujo ou é santo? Ou é puro? Sujo. É da família do urubu. Mas a comida era pura? Tem muita gente entregando comida pura, mas a vida é impura. Então veja o homem que passa. O homem que passa é o seu dia a dia. O homem que passa é o homem que compra, o homem que paga. O homem que passa é o homem de palavra. O homem que passa é o homem de testemunho. O homem que passa é o homem de exemplo. O homem que passa é o homem acreditado. O homem que passa, ele não é aquele que vai enrolar no serviço, ele é aquele que trabalha. Esse é o homem que passa. Mas veja que esse homem que passa por aqui é um santo homem de Deus. Aí que ela diz: vou fazer um quarto para ele. Sabe por quê? Porque o homem que passa e que é santo, você quer ter ele por perto. O homem que passa e que é santo, você quer agradá-lo. Ele disse: vou colocar nesse quarto uma cama, vou colocar nesse quarto um candeeiro, vou colocar uma mesa, uma cadeira para o homem que passa. Porque esse homem que passa por aqui, ele é um homem de Deus. E o que ele quer dizer com isso? Eu preciso ter um homem de Deus por perto. Toda a igreja precisa ter um homem de Deus por perto. Toda a igreja, a congregação precisa ter um homem de verdade por perto, um homem de santidade. Aí só é possível uma casa ser santa, só é possível uma moradia ser santa, se tiver homem de Deus nessa noite. Se você seja alguém, aquela pessoa que a pessoa possa acreditar. Alguém olha e diz assim: tem uma irmã que congrega nessa igreja, eu tenho algum membro dessa igreja, os membros dessa igreja, o pastor dessa igreja, os obreiros dessa igreja, podemos confiar, porque são homens que passam e deixam a sua marca. Uma das marcas que o sacerdote deixava, que o óleo era derramado sobre sua cabeça, descia sobre a barba e a barba de Arão e a óleo do seu vestido, aonde ele passava deixava rastro de óleo. Você precisa deixar rastro de óleo. Alguém disse: sabe, passou um homem por aqui, por que você sabe? Porque tem rastro de óleo, tem unção aqui onde passou. Deixa rastro de óleo, deixa rastro de unção, aonde você passar, a pessoa vai saber: passou um homem de Deus por aqui. E as pessoas acreditam em você, porque você é um santo homem de Deus. A santidade precisa estar na nossa casa, na nossa vida, para que tenhamos uma vida firme, uma vida pura com o Senhor. Como já foi citado aqui, Pedro diz assim: como é santo aquele que vos chamou, sede-vos também santo em toda a vossa maneira
de viver. A Bíblia diz que andou um homem com Deus. Qual o nome dele? Diga comigo, Enoque. Diga, andou Enoque com Deus. E Deus para si o tomou. A Bíblia diz que viveu Enoque 365 anos. Diga, 365 anos. Andando com Deus. Diga, um ano tem 365 dias. Isso quer dizer que todo dia eu tenho que andar com Deus. Todo dia eu preciso andar com Deus. Ah, pastor, eu sou um homem nervoso. Não estou falando disso não. Estou falando de um homem de exemplo, um homem fiel ao Senhor, que mantém a palavra dele no seu coração e anda em santidade e obediência à sua palavra. Deus abençoe nesta manhã. E tudo que foi falado sobre santidade aqui pelo pastor, e agora a gente vem concluindo aqui, é o suficiente para nós repararmos a nossa vida e nosso altar e ver a condição que nós estamos. Tem muitas coisas roubando a nossa santidade, começando pelos olhos. Cuidado, porque Jesus disse: quem é puro, santifique, purifique, mais ainda. Quem é justo, justifique, mais ainda. E quem é santo, ele manda santificar mais ainda. Então é um processo. Então é possível ser santo hoje, amanhã ser mais santo ainda. É possível ser santo hoje, amanhã e santificar mais ainda. É isso que Deus quer. Melhore a sua fala, melhore o seu jeito de ser, melhore o seu testemunho, melhore a sua oração, para que naquele grande dia nós venhamos estar junto com o Senhor, adorando Ele a sua santidade. Tem muitas outras coisas para falar, como nós estaremos aqui logo mais pregando a palavra de Deus. Eu quero convidar você agora para orar comigo. Eu quero convidar aqui na frente, com a permissão do pastor, eu gostaria de orar pelos jovens dessa igreja. Eu comecei a pastorear com 18 anos de idade. 18 anos. Eu pastoreei a primeira igreja do Rio de Janeiro, 18 anos de idade. Aí se você pegar os 18 anos e ver que eu estou com 55 anos de idade, você vê quantos anos que eu tenho pastoreando jovens, ensinando, discipulando. E é possível vocês vencer, é possível, mas vocês precisam buscar. Quem é batizado do Espírito Santo aí? Levanta a mão, deixa eu ver os jovens que são batizados do Espírito Santo. Jesus batiza ou não batiza? Feche os teus olhos. Adore o Senhor. Derrama a tua graça sobre esses jovens, meu Deus. Meu Deus, eu vim aqui nesta manhã como arauto do Senhor. E essa igreja precisa de obreiros para continuar, Senhor, a tua obra. Precisa de jovens para continuar o seu projeto. Nesse momento, derrama a unção dos altos céus sobre a vida de cada jovem que aqui está. Deus, começa, aleluia, a reparar esse altar, reparar essas vidas, enchendo o teu Espírito. Desce a tua graça sobre esses jovens agora. Desce a tua unção sobre a vida deles. Desce a tua presença. Levanta jovens pregadores, levanta jovens ensinadores, levanta jovens cheios do Espírito, levanta jovens cheios da tua graça, levanta jovens cheios da tua comunhão. Oh Deus de Israel, nesta hora, Senhor, desta tarde, caminhando para a tarde, saindo desta manhã, eu peço que a tua unção seja envolvente, na vida desses jovens agora. Enche-os, batiza esse jovem com teu Espírito, batiza, Senhor, enche da tua presença genuína, da tua graça celestial. Em nome de Jesus Cristo, traz renovo para essa congregação. Obrigado pela palavra que ouvimos nesta manhã.
Obrigado, Senhor Jesus querido, pela ceia e por essa segunda parte da tua palavra. Obrigado, Senhor, pela vida do pastor Paulo. Obrigado pela vida da sua esposa. Obrigado por esta igreja, por esse jovem, pelos obreiros. Levanta, Senhor, pregadores, ensinadores, cada vez mais nesta casa, para fazer a diferença. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Diga comigo: a vitória é nossa. Pelo sangue de Jesus. Diga: operando Deus, ninguém impedirá. Vai para casa hoje com propósito, ora mais, busca mais, consagra mais e vem com propósito logo mais de receber o batismo no Espírito Santo. Que Jesus pode batizar hoje com o Espírito Santo. Aleluia. Hoje eu te peço, hoje eu não quero nada daqui.
Que o Senhor continue abençoando e que essas palavras que foram faladas aqui, nós não venhamos ser ouvintes esquecidos, mas vamos colocar em prática agora o que nós ouvimos. Porque a Bíblia nos ensina, foi dado o ensino na terça-feira, que isso aí é como um homem que ouve a palavra e a pratica, é como um homem que edificou a sua casa sobre a rocha. E tem certeza que a sua casa está sobre a rocha e a rocha é Cristo. Logo mais à noite, a partir das 19 horas, permitindo Deus, nós vamos estar aqui de volta em adoração ao Senhor nosso Deus. O pastor Daniel Mota vai continuar conosco à noite, é isso, pastor? Nós não vamos, não sei, ter a presença do pastor. Deus, oremos nesta manhã. Supremo Deus, eterno Pai, te glorificamos, te bendizemos, ó Deus, por estas horas que aqui passamos nesta manhã, reunidos em adoração, em glorificação, aprendendo mais da tua poderosa palavra. Te agradecemos nesta manhã por tudo. O nosso coração se encontra alegre e feliz, porque a tua presença fez-se presente em nosso meio. Te agradecemos, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito. Te louvamos, Senhor, e que assim a tua mão poderosa continue estendida sobre a nossa vida, abençoando e assim, Senhor, concedendo ainda um final de domingo abençoado em tua presença. Oramos em nome de Jesus. Amém. Antes da bênção apostólica, quero deixar aqui desde já o nosso agradecimento ao presbítero Rogério, também do nosso presbítero Obadias, né? Ali de Coporanga, acho que vai estar à noite também com a gente, né? Amém? Irmão Fernando não vai ficar, então vai ficar em nome de Jesus. Agradecendo também a dupla, né? Irmão Fernando, irmã Kelly, Deus continue nos abençoando. Enquanto está alegre, levanta essa mão para o céu e dê glória a Jesus. E o amor de Deus, e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces e ricas consolações do Espírito Santo, esteja com todos os irmãos que aguardam a volta de Jesus, todos digam amém.